Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje nós vamos fazer uma vela muito delicada que muita gente pediu para mim fazer uma vela com margarida. Eu vou fazer aqui hoje, tá bom? Para você que chegou aqui agora, não sabe o que está acontecendo, não conhece o nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Bela Vela Sônia Medeiros, procura Belas Velas, aqui é o lugar, e procura Ótimas Ideias, aqui também é o lugar, tá? Então já vou pedir para você já adiantar o seu likezão aí, tá bom? Para dar aquela força para a firma. Já vai aí, aproveita e compartilha naquele grupão da família, sabe? Que sempre tem aquela pessoa que ama artesanato, como você que tá aqui, tá bom? Já compartilha aí para todo mundo conhecer, tá? Seja muito bem-vindo. Quero agradecer também o meu grupo de apoiadores. Se você quer ser um apoiador aqui do nosso canal, a gente sempre deixa a chave Pix aqui, também tem o Valeu. Quero agradecer a Kátia. Kátia, beijão pra você, obrigado por ser nossa parceira, por ter confiança no nosso trabalho, tá? Quero muito agradecer você por sempre estar apoiando aqui nosso canal, tá? Um super beijo pra você, que Deus abençoe e prospere. Quero agradecer a Baobá Essências, quer ter produto da Baobá? Aqui, ó, tá vendo aqui do meu ladinho? Você tem um cupom de 5% de desconto, tá? Então vai lá na Baobá, arrase nas suas compras, tá? Tanto pelo site ou pelo WhatsApp, tá bom? Não segue a gente ainda nas redes sociais, viu que engasou? Pô, não segue a gente nas redes sociais, tá aqui, ó, nossas redes sociais, segue a gente lá que eu tenho certeza que você vai amar tudo que você vai ver lá, tá bom? Agora chega de teretetê, bora pros materiais que hoje tá top demais! Eu vim aqui na oficina do Alê pra gente passar a resina dentro do nosso pote, tá? Porque é aquele potinho de barro que a gente vai utilizar hoje para fazer essa vela. Não sei em que momento do vídeo vocês vão ver, mas eu trouxe vocês aqui porque aqui a oficina do Alê é um espaço aberto. Então a gente não tem problema com o cheiro. Então sempre que você for utilizar a resina à base de PU e isopor que a gente fez, tem aqui no canal para quem quiser ver. Quem quiser utilizar, utiliza em espaço aberto, tá? Porque ela tem um cheiro forte, sim, mas o indicado é utilizar em espaço aberto, tá? Então, por isso que a gente tá aqui na oficina do Alê hoje, visitando a oficina do Alê, pra gente fazer isso aqui, ó. A resina não tem segredo, ó. Vem aqui no nosso vidrinho, tá vendo que ela fica meio escurinha? É porque o meu isopor não era um isopor zerado, sabe? Aquele isoporzinho que a gente já pega na porta da loja. Esse isopor já era um que a gente tinha guardado aqui, aí ele fica empoeiradinho, tá? Mas não tem problema nenhum, porque isso aqui não vai interferir nada na nossa peça. Aqui a gente vai passar na peça toda. Por que que eu tô fazendo esse processo aqui? Para que a nossa vela, que a gente vai colocar aqui, ou cera, ou parafina de petróleo, enfim, o que você for utilizar, não vaze, sabe? Esse vasinho aqui, como ele é de barro, ele pode sugar a sua cera, tá? Então, por isso a gente tá fazendo isso aqui, para que ele fique impermeabilizado. Sônia, eu não tenho essa resina, não posso, tenho alergia, tenho rinite, tenho bronquite, enfim, o que você tiver, não pode utilizar, tem a resina à base d'água que você pode comprar no depósito de construção, tá? Ela seca super rápido. Vou pôr aqui em cima da base para que a gente possa fazer a parte de baixo. De baixo não, a parte de dentro, tá? Ó, vem aqui, deixa eu dar uma seguradinha aqui, porque não tem problema, ela seca bem rapidinho, ó, ela já tá bem sequinha já, quase não sai ao toque, tá? Então aqui, ó, passou aqui, o que que a gente vai fazer agora? Deixar ela secar totalmente, ela seca super rápido e não fica cheiro na peça, tá? É isso que eu quero falar pra vocês, não fica cheiro na peça. Às vezes a pessoa fica super preocupada, ai, vai ficar cheirando a minha peça. Tem gente que perguntou se pega fogo, gente, isso aqui não pega fogo, tá? Depois que ela secou, não pega fogo, a não ser que a pessoa coloque fogo na peça, né, gente? Aí não tem como, né? Isso aí é normal, é combustão, enfim, qualquer produto vai fazer isso aqui. Mas ela não pega fogo, fica tudo certinho, tá bom?
Então até daqui a pouco que a gente vai fazer a próxima etapa lá do outro lado, tá? Beijo! Para os materiais de hoje, nós vamos precisar da base, nós vamos utilizar a base Wax Melt da Baobá, que é de palma, tá? Esse aqui é um blend de palma, então a gente vai utilizar aqui hoje. Sônia, eu não tenho. Ok, usa a cera, parafina, o que você tiver, tá? Desde que você tenha uma cera ou parafina que dê para desmoldar, no caso da nossa florzinha, que a gente vai confeccionar uma florzinha. Se você tiver a base Wax Melt da Baobá, você já pode utilizar ela para as duas confecções, tanto para o potinho como para a florzinha, tá? Se você não tiver, como eu falei para você, você pode utilizar o que você tiver. O material que você tiver, a gente indica aqui da Baobá, mas você pode utilizar o material que você quiser, tá bom? Aí aqui, ó, nós vamos utilizar hoje a Gold Latam, a essência Gold Latam da Baobá, maravilhosa. Sabe aquele cheiro de frescor? Muito delicioso, muito top, tá? Então aqui a gente vai utilizar a nossa essência da Gold Latam. E vamos utilizar também aqui, ó, o corante cor de laranja, tá? Esse aqui é o cor laranja da Saramanil, que também você encontra lá na Baobá. E aí, aqui, ó, eu deixei separado a forminha também, né? A gente vai utilizar a forminha aqui da nossa florzinha. Essa florzinha, vou falar pra você, essa margaridinha, ela é muito linda. Ela é muito linda e tinha muita gente pedindo pra eu fazer essa florzinha aqui. Então, hoje a gente vai fazer, hoje vamos utilizar a margaridinha, tá? Aqui, ó, tá vendo que a gente deixou já, nosso recipiente já tá sequinho, já passamos aqui a nossa resina para impermeabilizar o nosso potinho, para não vazar, porque esse aqui, como é um potinho de barro, ele pode sugar, tá? Ele pode sugar aqui a sua cera, então sempre impermeabiliza. Se caso você não quiser utilizar a resina PU, você pode utilizar a resina base d'água também, que eu já falei para vocês, tá? E aí aqui, ó, eu separei o que a gente vai fazer no potinho e o que a gente vai usar para fazer a florzinha, tá? Deixei separado aqui, por quê? Porque fica mais fácil para eu confeccionar. Aqui, ó, a gente vai utilizar o corante laranja numa proporção muito pequena, então eu já tinha essa parte aqui de laranja, então eu vou utilizar ela aqui para fazer o miolinho dessa florzinha, tá? Bem top, nossa, é muito, muito linda. Eu vou já colocar aqui para derreter as duas partes, que a gente vai começar fazendo a nossa margaridinha, porque ela demora um pouquinho para ficar pronta, então eu já vou colocar ela para derreter, ó. Vou mostrar aqui para vocês como que eu faço no meu fogãozinho. Esse fogãozinho é um fogãozinho elétrico que eu tenho aqui, mas se você não tiver esse fogãozinho elétrico, você pode utilizar o banho-maria, tá? Tá vendo que eu já coloquei as duas canequinhas aqui, ó, que eu ponho meu suporte para minha panelinha. E aqui, ó, essa daqui eu posso derreter um pouquinho mais, mas essa daqui, no máximo, a gente pode chegar aqui nessa base, no máximo 60 graus, tá? Então, eu sempre deixo ela derretendo aqui. Ela pode não derreter toda, mas ela pode derreter uma parte. Se ela derreter uma parte, já é o suficiente pra gente deixar ela derreter por total, tá? Então, aqui, ó, o que que eu faço para facilitar? Geralmente eu corto um pouquinho mais, hoje eu acabei não cortando, mas eu sempre deixo ela um pouquinho menor para que ela derreta um pouco mais fácil, ó. Essa daqui já tá praticamente derretida, tá vendo, ó? Ela derrete bem rapidinho, porque a proporção que eu tenho aqui é muito pequena, tá? Então, aqui ela derrete super rapidinho. Vou precisar também de um palitinho de dente, que eu vou pedir pro Ale pegar pra mim. Você pega, Ale, por favor? Eu esqueci de pegar o palitinho de dente, gente. Por que que eu uso o palitinho de dente? Para fazer a condução do nosso pavio, que a gente vai usar um pavio fino aqui hoje, tá? Porque ela é bem pequenininha, essa vela, então a gente não precisa usar um pavio muito grosso, não. Então, aqui, ó, o que que eu faço? Essa daqui já tá derretidinha, vou tirar ela daqui de cena e vou derreter essa outra aqui. Então, eu vou deixar só ela derreter e eu volto aqui com vocês pra gente fazer a montagem da nossa florzinha, tá? Sempre lembrando que a gente pode chegar no máximo aqui a 60 graus, 65 no máximo pra gente derreter essa cera aqui. Então, eu já vou desligar, tá vendo que ela já tá começando a derreter? Então, essa outra parte aqui, a gente pode desligar o fogo
tá? Como eu tô usando aqui um fogareiro elétrico, essa pedrinha aqui, ela é quente. Ela esquenta e ela mantém a temperatura. E olha lá, ó, tá vendo como ela já derrete as outras partes? Então, pra gente não alcançar uma temperatura muito alta, eu faço isso. Eu desligo o foguinho, o nosso foguinho aqui eu desligo e deixo ele aqui em cima para ele manter a temperatura ainda até derreter por total, tá bom? Até já. Ó, aqui, o que a gente faz? Tá vendo que ela é partida em 4 partes? Então, o que eu faço? Eu coloco um elastiquinho aqui para dar, para sustentar ela fechadinha, tá? Ajeito bem as pontinhas para ela ficar bem certinha, para não ficar uma para lá, outra para cá. Então, a gente acerta bem. Aí, eu venho aqui com o meu palitinho, ó, e coloco aqui. Se você quiser tirar a pontinha dele, pode tirar, que aí fica mais certinho, tá? Ponha o palitinho de dente bem no meinho. Ele já tem um furinho, essa forminha, ela já tem esse furinho condutor aqui. Aí, o que eu faço? Ó, tá vendo que tem bem pouquinho? Então, como que eu faço para colocar ela aqui? Eu encosto essa canequinha aqui, ó. Porque a gente tem que pegar só o miolinho, tá certo? Então, eu encosto a canequinha no palito para essa cera descer pelo palito. É a certeza de que ela vai cair certinho lá dentro. Porque se você não usar essa tática aqui, você pode alcançar as outras partes e aí ela fica com a velinha manchada. Mas não teria problema nenhum se o seu cliente quisesse, porque eu fiz aqui esses dias aí, ela bem manchadinha, que foi a pedido do cliente, tá? Então, também não teria problema nenhum, ó, tá vendo? Que foi tudo a nossa cera aqui, ó. Aí, o que eu faço, ó? Eu dou uma chegadinha aqui, ó, faço esse movimento para ela colorir tudo, porque a cera que eu coloquei aqui foi pouca, tá? Então, eu faço isso aqui, ó, só para ela manchar tudo ali, ó, pronto. Viu que ela ficou certinho? Se eu não faço não uso o palito como condutor, na hora que você põe aqui dentro, corre o risco dela manchar e cair para fora, tá? Aí aqui, ó, eu já deixei ela aqui esfriar um pouquinho. Deixa eu tirar ela aqui um pouquinho de cena. Deixei ela esfriar um pouquinho. Vamos ver quantos graus está aqui, ó. Ela tá com 53 graus, já é a hora da gente colocar a nossa essência. Aqui a gente vai colocar 5 ml, porque eu tenho 50 gramas aqui de cera. Então, eu vou colocar 5 ml, tá? Da nossa essência. A gente vem aqui, coloca os 5 ml. Por que eu coloco nessa temperatura aqui? Porque essa temperatura vai fazer com que ela se espalhe por toda a nossa cera. Se eu coloco ela numa temperatura muito, muito baixa, ela pode não se misturar por total, tá? Então, aqui, ó, nesse prazo aqui que a gente tem que chegar ela em 45 graus, é o tempo que a gente tem para que essa nossa essência se misture totalmente aqui nessa cera, tá? Então, essa daí é o pulinho do gato, né? Tem muita gente que coloca quando ela já tá praticamente dura, e aí a essência acaba não se misturando por total, ou se você coloca a quantidade muito grande também, tem que tomar muito cuidado a respeito disso, tá? É importante que você faça esse movimento aqui para que ela possa se aderir aqui, misturar todo mundo, que todo mundo fique unido aqui, porque senão corre o risco dela não ficar, dela ficar no fundo da sua forma, enfim, tá? Ó, ela já tá em 42 graus. Tá vendo que ela ainda está líquida? Porque é uma cera, tá? É uma cera, por isso que ela tá líquida ainda, ó. A gente joga por fora, não joga lá no miolinho, tá? Joga ela por fora, aqui, ó, ela já encheu toda, sobrou um pouquinho porque eu fiz a mais mesmo, tá? Então, aqui, ó, sobrou um pouquinho. O que a gente vai fazer aqui agora? Vou deixar ela solidificar totalmente. Vocês perceberam aqui, ó, que lá o miolinho dela não manchou nada, porque a gente fez essa técnica aqui, tá? Para realmente não manchar. Então, aqui eu vou deixar ela solidificar e volto pra gente fazer o outro processo, tá? Até já. Voltamos aqui com a nossa florzinha já seca. Eu vou confessar para vocês que essa é a segunda, tá? Porque eu fui desenformar com a minha ansiedade e ela quebrou uma pétala e eu tive que refazer.
Mas é sobre isso, né, gente? Quem não tem a ansiedade que atire a primeira pedra, né? Porque a gente fica com aquela ansiedade de ver a carinha para ver como que ficou e aquela coisa toda e acaba quebrando a nossa peça. Aqui, ó, tá vendo? A gente vem, faz isso aqui, ó, descola ela toda, escola bem, tá? Nas beiradinhas aqui. Se você quiser utilizar a Ecomix também para fazer essa peça, fica ótimo também. Aí a gente vem aqui, ó, e aperta no meio e vai puxando aqui, ó. Aperta bem no meio para não quebrar as pétalas. E vamos fazer ela nascer. Olha aqui que coisa mais linda! Ai, que riqueza! Olha que lindo que ficou. Eu amei. Eu amo, na verdade, essa florzinha aqui. Eu acho ela muito delicadinha. Eu acho ela muito, muito linda. Ficou super cheirosa, tá? Muito, muito cheirosa. Por quê? O que eu fiz? Eu coloquei 5 ml aqui e era 3 ml. Então, ela ficou mais cheirosa. Nesse caso, não teve problema, porque ela é uma cera. Se fosse aqui uma outra qualidade, ou seja, uma parafina ou qualquer, até uma Ecomix, eu já não poderia exagerar tanto assim. Mas como ela é uma cera, ela suporta até 20%, tá bom? Então, aqui vou deixar ela aqui do ladinho e aqui a gente vai começar a mexer agora com a nossa cera, que já está aqui em 59 graus, já dá pra gente colocar, ó, tá vendo que ela já tá começando a solidificar um pouquinho? Vou até dar uma esquentadinha aqui um pouquinho, porque senão na hora que eu colocar aqui a nossa essência, ela vai turvar e eu não quero que ela faça isso. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Ao invés de usar o becker, eu vou usar essa medidinha aqui, que ela tem 5 ml, tá? Eu pegando a essência de outra vela, porque na verdade aqui hoje eu tô gravando 2 vídeos ao mesmo tempo, então eu tô pegando a essência de outra vela aqui, ó. Só dei um sustinho nela aqui só pra ela voltar a ficar líquida. E aí a gente vem e coloca a nossa essência, são 5 ml, tá? Eu vou utilizar 5 ml, vou colocar um pouquinho mais aqui. 5 ml. Gente, eu vou falar pra você que eu tô apaixonada por essa fragrância, tá? Não tinha usado ainda. Gold Latam, muito, muito perfumada. Aqui, ó, antes de colocar a essência, eu vou colocar o paviozinho aqui, ó, no nosso potinho, ó. Vem aqui, centraliza, já tá com dupla face, tá? Ele já tá com dupla face, vem, cola bem ele aqui, com a sua dupla face. Cola bem. Eu vou vir aqui com um palitinho aqui depois, só pra ele não ficar caindo. Na verdade, eu vou até cortar ele aqui. Vou cortar ele um pouquinho mais alto, porque a gente vai ter que colocar a nossa florzinha. Pronto, aí ele já fica certinho, tá? Vamos colocar a nossa essência aqui agora e mexer bem. Ah lá, ele já deu uma flocada, tá vendo? Porque passa um pouquinho, e hoje tá meio frio, choveu aqui hoje, então já tá meio friozinho. Então passa, a temperatura desce rapidinho, tá? Mas aqui, o que a gente pode fazer? Ó, vou mexer bem. Se ela solidificar muito, o que acontece? A gente pode vir com o soprador aqui e dar uma soprada para não perder a nossa essência, tá? A gente não quer perder a nossa essência aqui, mas ela tá numa consistência legal, já deu para mexer aqui, então dá pra gente colocar. Vamos já envasar ela e ela seca muito rápido, muito, muito rapidinho. Ó, vem, coloca ela toda aqui, ó, tá vendo que ela já tá solidificando praticamente? Então, aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar ela solidificar totalmente pra gente vir encaixar a nossa florzinha aqui, tá? A gente não pode encaixar ela aqui agora, porque ela ainda está molinha, nossa cera ainda está molinha. Então, daqui a pouquinho eu volto só pra gente colocar a nossa flor aqui, tá bom? Até já. Ela tá molinha aqui ainda, tá? Tá quase secando, então eu já vou colocar a florzinha, que aí eu não preciso jogar o soprador aqui pra aderir, tá bom? Então aqui, ó, só vou vir aqui, colocar ela aqui, ó, dentro do furinho, que a gente já usou esse furinho aqui, que a gente já colocou o palitinho de dente, já falar de sorvete, palitinho de dente aqui, então ela já tá certinha, tá? Ó, vou vir e vou colocar ela aqui, bem com cuidadinho, só para ela grudar aqui, ó, pronto. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela solidificar totalmente, aí eu volto aqui para mostrar para vocês bem de pertinho, tá bom? Até já!
Gente, olha aqui, que coisa mais rica. Olha que o simples te oferece. Isso que eu falo para vocês, às vezes para você fazer uma vela linda, não precisa muita coisa. Às vezes a gente quer ficar inventando muito e olha aqui que coisa mais rica. É uma vela que você pode vender mais em conta, porque foi pouquíssima cera aqui. Então, assim, e o potinho também aqui na minha região não é caro, não sei na região de vocês. Esse potinho aqui não é caro também. Eu achei que ficou lindíssima, com cara de rica. Olha que coisa mais linda. Vou falar pra vocês que o Ale vai dar um zoom aqui, ó, mas eu vou dar uma erguidinha. Pode ser, Ale? Ó, vou dar uma erguidinha para vocês. Olha que lindeza que ficou. Olha que amor, olha que paixão que ficou essa vela. Eu sou apaixonada por essa forminha, sou suspeita de dizer. E essa essência, gente, eu vou falar para você que ficou maravilhosa, ó. Gold Latam. O cheiro de perfume de flor mesmo, sabe? Aquele cheiro gostoso de flor, muito gostoso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa super dica simples, mas ficou com cara de rica, tá bom? Até daqui a pouquinho. E aí, curtiu? Ai, gente, eu amei, eu achei muito fofa essa vela, super delicado, daquele jeitinho que a gente gosta, e aí para arrasar ainda pro Dia das Mães, que super dá tempo, tá? De ainda arrasar pro Dia das Mães, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei fazer essa velinha com vocês, super simples, super delicada e super vendável, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, super beijo e até a próxima.